Hoje a gente vai falar sobre um objeto que, em teoria, não deveria existir. Pensa só, um pote de argila de 2000 anos encontrado lá no Iraque que parece ser algo impossível para sua época. Uma bateria elétrica. Hoje vamos tentar desvendar o mistério da bateria de Bagdá e questionar tudo o que a gente achava que sabia sobre a tecnologia dos antigos. Para pensar nisso um instante. Eletricidade 2000 anos antes da descoberta oficial. A simples possibilidade já é de arrepiar, não é mesmo? Isso nos força a reconsiderar a genialidade de quem veio antes da gente. Então vamos investigar a fundo essa ideia. Tá, mas antes de pular para as teorias mais malucas, a gente precisa entender o que foi que os arqueólogos encontraram exatamente, de onde veio esse objeto e, afinal, do que ele é feito. A resposta para tudo isso está nos detalhes. A nossa história começa lá na antiga Mesopotâmia, na época do Império Parta. Em 1936, esse artefato foi desenterrado e ele poderia ter ficado esquecido se não fosse por uma pessoa. Em 1938, um arqueólogo chamado Wilhelm Corning, que era diretor do Museu Nacional do Iraque, olhou para o objeto e viu algo que ninguém mais tinha visto, propondo uma teoria que, nossa, mudaria tudo. Então, o que é esse tal artefato revolucionário? O mais surpreendente é que ele é muito simples. É um vasinho de argila, sabe? Pequeno, com uns 13 centímetros de altura. Dentro dele tem um cilindro feito de cobre e dentro desse cilindro uma haste de ferro. E tudo isso selado com betume. Parece bem modesto, né? Mas é justamente essa combinação de materiais que deu o pontapé inicial para todo este debate. Agora que a gente já conhece o objeto, vamos para a teoria que deixou ele famoso. A explicação que, se estiver certa, reescreve os livros de história. Se prepara, porque é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Foi o Wilhelm König que olhou para essa montagem e teve uma ideia revolucionária. Ele sugeriu que aquilo não era um vaso qualquer. Para ele, era uma célula galvânica, que, falando de um jeito simples, é o princípio básico de funcionamento de uma bateria. A ideia de que uma civilização antiga pudesse ter baterias era radical demais. E o mais legal é que a ciência por trás da teoria é bem direta. Se a gente colocar um líquido ácido ali dentro, tipo vinagre ou suco de uva, a reação química entre os dois metais, o cobre e o ferro, gera uma pequena corrente elétrica. E olha, isso não é só teoria não. Réplicas modernas construídas exatamente com o mesmo design realmente produzem eletricidade. Funciona? Ok, então o objeto pode gerar eletricidade. Isso, por si só, já é incrível. Mas levanta uma questão ainda maior. Gerar energia. Para quê? Uma bateria só é útil se tiver algo para ligar nela, certo? Qual seria o propósito dessa eletricidade lá no mundo antigo? A sacada da teoria do König é que ela não surgiu do nada. Ele estava intrigado com outros artefatos que foram encontrados na mesma região. Uns objetos de prata com uma camada de ouro tão fina, mas tão perfeita, que parecia impossível de ter sido feita com os métodos que eles conheciam na época. E foi aí que o König ligou os pontos. Ele levantou a hipótese de que a pequena corrente elétrica da bateria era usada para fazer galvanoplastia, que é aquele processo de revestir um metal com outro. Isso não só explicaria como aqueles artefatos de prata ganharam aquele banho de ouro perfeito, mas também provaria que os antigos partas dominaram uma tecnologia que só seria reinventada muitos e muitos séculos depois. Parece uma teoria fantástica, né? Quase perfeita. Mas na ciência e na história, ideias extraordinárias precisam de provas extraordinárias. E é exatamente aqui que a visão dos céticos entra em cena, questionando cada pedacinho dessa narrativa fascinante. Por mais que essa ideia de bateria antiga seja super popular, a verdade precisa ser dita. A grande maioria dos arqueólogos e historiadores hoje em dia não acredita nela. Para a comunidade científica, a bateria de Bagdá é, muito provavelmente, outra coisa. Mas por que tanto pé atrás? Bom, os argumentos são fortes. Para começar, ninguém sabe direito onde e como o objeto foi encontrado. Mais importante ainda, cadê os fios, os conectores, qualquer outro equipamento elétrico? Nunca acharam nada disso. E tem mais, a voltagem gerada seria bem fraquinha e já existiam outros métodos como douramento a fogo que faziam o mesmo trabalho de um jeito mais simples. Então, depois de ouvir os dois lados da história, o que sobra? O que sobra é um debate que continua quente, com esse simples pote de argila no centro de uma das maiores controvérsias da arqueologia. O impasse fica bem claro, né?
De um lado, a gente tem um objeto que se parece e funciona como uma bateria e que oferece uma explicação bem elegante para outros artefatos. Do outro lado, a gente tem uma falta total de outras evidências e ainda por cima explicações alternativas mais simples, como a de que os vasos eram só recipientes para guardar pergaminhos sagrados, por exemplo. No fim das contas, a bateria de Bagdá nos deixa com muito mais perguntas do que respostas. Ela é um lembrete de que o passado ainda está cheio de segredos e que, às vezes, os objetos mais simples podem esconder os mistérios mais complexos. Foi uma fonte de energia esquecida ou só um artefato interpretado do jeito errado? A questão, por enquanto, continua em aberto.